Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Clube de Vídeo. E tal como eu vos tinha prometido na semana passada, aqui estou eu para mais um episódio. Já há muito tempo que não gravava um episódio logo a seguir ao outro, ou seja, assim lançá-los logo uma semana a seguir à outra. Já não fiz isso há 2 anos, que eu depois cansei-me de... E de facto é assim... fazendo aqui um pequeno à parte, eu acho que cansa-me muito mais gravar assim semanalmente do que fazer este modelo agora que eu tenho de 2 em 2 semanas. Dá muito mais tempo a preparar os episódios e tudo mais. Mas de facto este da Florida Project já estava preparado quase desde o início da temporada. Não que eu tivesse previsto que ele saísse uma semana antes daquilo que estava previsto inicialmente, mas porque foi um filme que eu assisti pouco antes de arrancar a temporada e foi um filme que me surpreendeu positivamente na altura que eu assisti. Acabou pela escolha recair sobre ele. Eu fiquei um bocado na dúvida de fazer apenas uma review no Instagram, se fazia um episódio do podcast, mas acho que estes elementos todos que este filme tem merecem um episódio merecem uma análise mais alargada, não um episódio mais alargado. Mas pronto, este episódio vai ser mesmo diferente daquilo que eu fiz nas últimas 2 semanas. Não haverá perspectiva histórica, não haverá escrutínio histórico, não haverá reflexão sobre sociedades do início do século XX, nada. Vamos falar de sociedade contemporânea. E até este episódio vou tentar ir um bocadinho mais além de apenas da história, daquilo que está por trás, e vou tentar também navegar um pouco pelas questões técnicas e visuais deste filme. Depois daqui um bocadinho eu explico o que é que quer dizer com isto. Por acaso é uma parte em que eu não estou muito confortável, estou-vos farto de dizer. A parte técnica de filmes é uma coisa que eu não estudo, não é que não tenha interesse, eu gostava muito de saber, mas é uma coisa que eu acabo sempre por marginalizar porque eu não me sinto confortável. Mas eu neste aqui tenho algumas perspectivas, porque aquilo que é-nos mostrado no ecrã dá para teorizarmos um bocadinho, mas eu mais à frente falo sobre isto. Mas pronto, como eu estava a dizer, vai ser um episódio em que eu vou falar da sociedade americana contemporânea, porque este filme é de 2017, tem 6 anos, portanto é um filme que ainda permite refletir um pouco sobre aquilo que é ainda hoje a sociedade americana. Vou falar um bocadinho daquilo que é a proteção da sociedade e das crianças na América. Eu vou falar isto a partir do filme, não fiz uma investigação a fundo, mas é aquilo que eu retirei deste filme. E também vou falar um pouco daquilo que é o sonho americano em contraposição àquilo que é a realidade americana. Então, o The Florida Project é um filme realizado por Sean Baker e tem o argumento próprio em conjunto com Chris Berghock. Eu tinha este filme para assistir há bastante tempo. Ele tinha dado há uns anos na RTP1 e eu na altura fiquei muito interessado no cartaz. Eu acho o cartaz deste filme muito bonito. E eu depois fui ler a sinopse e mais interessado fiquei. Só que pronto, havia aqui, havia acolá, e só agora é que o assisti. E não esperava vir a gostar tanto. O The Florida Project surpreendeu-me muito pela positiva. Não é apenas um drama familiar. É uma obra que tem um grande valor artístico. É um filme com cenários muito... Eu não sei se vou dizer um grande disparate, mas tem cenários muito irónicos, porque contrapõem totalmente com aquilo que é a realidade do filme. Mas eu daqui a pouco vou explicar isso. E portanto, eu fui adiando e há relativamente pouco tempo assisti-o, como eu já disse, e gostei muito, e é por isso que hoje estou aqui a falar dele. Mas pronto, vou falar resumidamente da história. Portanto, The Florida Project acompanha um verão de Moni, uma criança de 6 anos que vive com a mãe, a Hailey, interpretada pela atriz Bria Van Knight. Já agora a Moni é interpretada pela Brooklyn Prince, e elas as duas vivem num hotel chamado Magic Castle, nos arredores da Disney de Orlando. Moni é uma criança que vive praticamente sem regras. Hailey é uma mãe que eu não vou dizer desnaturada, porque eu acho que ela preocupa-se com a filha, mas a Hailey não sabe, não tem, digamos, maturidade para ser mãe. E ela acaba por deixar a filha fazer o que quer.
deixa a filha andar a deambular pelas zonas ao redor do Magic Castle, com o seu grupo de amigos, e isso acaba sempre por provocar alguns problemas. No início do filme temos a Moni com os seus amigos a cuspir para cima de pessoas e para cima de carros. Depois, mais tarde, e é isso que depois vai suscitar problemas, vão incendiar uma zona abandonada. Ou seja, a Moni faz isto porque é uma criança, não é? Ela não tem aquele filtro de perceber o certo e o errado, e a própria mãe também não lhe ensina isso. Mas eu não coloco totalmente as culpas na Hayley, porque a Hayley nota-se que é uma personagem abandonada e marginalizada, até porque ela não divide a parentalidade da Moni com ninguém. Ela tem a Moni ao seu encargo, ela é uma mãe muito jovem e se calhar não tem o arcabouço psicológico para aguentar tudo isso. Isso acaba com que ela não consiga impor limites à filha, porque ela própria se calhar também nunca os teve. Ou seja, ela não tem totalmente culpa disto e eu acho que o filme fica muito patente nisso. O filme não tenta colocar as culpas na Hayley pela Moni fazer tantas asneiras. É como as coisas são. Acho que ela acaba por... eu não é querer estar a desculpar tudo, mas eu acho que a Hayley também não está limada para o papel de mãe, porque ela própria ainda está a crescer, e isso faz com que ela não saiba educar a Moni como uma mãe, e acaba por a educar quase como uma amiga, deixando-a fazer tudo o que quer. Mas explorando um bocadinho mais a Hayley vive de apoios sociais, e quando esse dinheiro não chega, ela acaba por fazer uns biscates, que muitas vezes, e é isto que diz mesmo na sinopse, que muitas vezes podem ou não ser ilegais. Ou seja, ela acaba às vezes por vender perfumes e cremes à porta de hotéis, à porta de hotéis mais ricos, nas redondezas. Acaba às vezes por dar golpes às pessoas e vai chegar mesmo a prostituir-se no filme, e isso vai causar problemas com as instituições de proteções de crianças. Portanto, nós aqui em Portugal chamamos de CPCJ, na América tem outro nome, e isso vai causar problemas, entre outros a questão do incêndio. E isso vai levar a um problema que depois é explorado no final do filme. Então a Hayley não trabalha, vive de apoios sociais, e portanto o pouco dinheiro que ela ganha extra é através destes golpes, da prostituição, e também pede comida à sua amiga Ashley, e que depois acabará por ter um conflito com ela, e também ficará sem esse apoio, porque esta amiga Ashley, ela ajuda muitas vezes a pagar as contas, dá-lhe de comer, porque ela trabalha num café, ao passo que a Hayley não trabalha em lado nenhum. Embora eu penso que ela tente procurar emprego, eu acho que é referido algumas vezes, mas acaba sempre por não ter grande sorte. Neste Magic Castle existe uma personagem que é o Bobby, interpretado pelo ator William Dafoe, e o Bobby é no fundo é o gerente do hotel, e vai servir no fundo quase como uma figura paterna para ambas, porque como eu disse, eu acho que a Moni não querendo dizer que é essencial haver um pai na vida, em todas as famílias, não é isso. É dizer que eu acho que é uma figura de respeito, é uma figura que dá-lhe um pouco de educação, quando a mãe acaba por ser muito precária nisso, porque ela própria também precisa desta figura de respeito, e o Bobby vai servir como uma figura paterna para ambas. Ou seja, ele vai tentar resolver os problemas das duas, principalmente da Hayley. A Hayley vai se meter em vários problemas, e o Bobby vai tentando sempre remendá-los e tentando ajudar aquela Soriette. E ele acaba por ser um pai para ambas, e é mesmo o protetor da Moni muitas das vezes, porque, por exemplo, há uma situação do filme em que aparece lá um velho pedófilo e ele protege logo as crianças que estão lá, porque lá está, é o que eu digo, eu estou-me a focar muito na história da Moni, porque a Moni é a personagem principal, mas há outras personagens outras crianças que vivem em situações muito semelhantes, e o que em comum há, por exemplo, a Ashley é outra mulher que vive neste motel, e ela também tem um filho a seu cargo, e ela também não tem nenhum namorado, não tem nenhum marido, e acaba também por ter que deixar muitas vezes o filho com a Hayley,
porque tem que ir trabalhar, ou seja, percebemos que aqui são famílias estruturadas, é aquilo que se chama famílias estruturadas. E o Bobby vai tentando proteger essas crianças que estão lá, e são muitas ainda, e portanto vai servindo sempre como uma figura paterna, principalmente também para a Moni e para a Hayley. Como eu já abordei algumas questões que eu até tinha aqui apontado, ou seja, portanto nós não sabemos onde é que está o pai da Moni. Eu acho que nem chega a ser referido, mas isso também acaba por causar algumas dúvidas, não é? Mas é por isso que eu também não coloco totalmente a culpa na Hayley, porque a Hayley não tem... ela leva com as culpas todas, mas ela não está preparada para ser mãe, não tem ninguém que a ajude nesse papel de ser mãe, e o Bob, e a única pessoa que ajuda é um outsider, que é o Bobby. Ele conhece a realidade e ele afeiçoa-se a essas pessoas, mas são pessoas passageiras, até porque penso eu que elas nem podem estabelecer morada nesses motéis, e isso bate muitas vezes nessa tecla, e ele acaba por ajudá-las, mas é porque ganha de facto alguma empatia por essas pessoas passageiras que andam por lá, e ele vai tentando sempre ajudar, mas de facto a Hayley não divide a parentalidade com ninguém, e isso acaba por levar a que ela também não seja totalmente culpada desta situação. Tem sem culpa, ou às vezes ela podia deixar de educar a filha como uma amiga, educar como uma mãe, mas ao mesmo tempo ela tem uma criança a seu cargo sozinha, e acho que eu empatizo muito com esse lado da Hayley, e ela tenta, eu acho que ela é assim, dentro das coisas menos éticas que faz, trata a filha com bastante carinho, trata a filha sempre com bastante afeição, e tenta de certa forma proteger a filha de algumas coisas, só que isso não chega, ela acaba por ao mesmo tempo também ser muito, usando esta palavra horrível, desnaturada com a filha, porque, enfim, ou seja, é famílias estruturadas. Falar das famílias estruturadas é sempre muito, muito complicada. Uma outra questão que eu gostava de falar é isso que muitas críticas falam, e eu reparei na altura em que assisti o filme, que é a oposição do Magic Castle com a Disney, e há uma situação muito engraçada que acontece no filme. Aliás, todo este filme é um drama. Eu até agora tenho que falar disto de uma maneira séria, mas este filme é quase uma comédia dramática, porque e eu à frente vou explicar porque é que isso acontece. É um filme com um certo tom de ironia, e até de uma inocência, até porque é um filme visto da perspectiva de uma criança, da Moni, ou seja, é um filme assim que nos deixa com um sorriso ao mesmo tempo. É uma história triste, é uma história dura, muito dura, mas ao mesmo tempo há uma inocência, porque é vista pela perspectiva da Moni, em que há essa piada, essa comédia assim mais inocente. E de facto há uma cena que eu achei particularmente engraçada, que é quando um casal de brasileiros, e eles falam mesmo em português, é por isso que eu achei interessante, o casal de brasileiros chega ao Magic Castle, e a mulher achava que tinha chegado à Disney, só que ela repara que não podia ser ali, porque a Disney não tem nada a ver com aquilo. E então ela tem um surto autêntico, e o marido tenta resolver isso, que foi o irmão que marcou as passagens, e eles acabam hospedados neste Magic Castle. E isto serve de ponto para eu falar da oposição entre a Disney e o Magic Castle. A Disney é o mundo dos sonhos, portanto era a viagem de sonho deste casal, e é também muitas vezes é um sonho. A Disney representa um sonho. Quem é que nunca sonhou ir à Disney quando era mais pequeno? A Disney faz parte do nosso imaginário, e de facto a Disney é um local de sonhos, e o Magic Castle está nos arredores desse sonho, só que o Magic Castle contrapõe-se totalmente a esse mundo fantasioso. Ou seja, o Magic Castle é um local de dificuldades, como eu já disse. A maioria das pessoas que estão hospedadas neste motel são famílias estruturadas, mais solteiras, e muitas vezes acontecem coisas menos agradáveis. Muitas vezes, por exemplo, há uma altura em que a Hayley, por exemplo, bate na Ashley, é uma situação menos agradável. Há prostituição, por exemplo, embora os donos desses motéis tentem afastar isso de lá, mas muitas vezes há prostituição, e apesar desse controle, os motéis fazem muito desse controle. Há estas famílias estruturadas, pessoas muito exóticas, por exemplo, aquela mulher que estava a fazer topless na piscina do hotel.
Ou seja, ali é um quase. É o Magic Castle, ou seja, é um título irónico. É um título irónico, a magia está associada à fantasia, ao sonho. E o chamarem Magic Castle a um hotel onde estão um conjunto de pessoas cheias de dificuldades é de uma ironia autêntica e, e de uma. Chega a meter mesmo piada, ou seja, há essa contraposição entre a Disney e a Magic Castle. Quando digo piada não é, não é dizer que acho piada a essas dificuldades, é no sentido que faz-nos pensar sobre essas questões, é muito irónica essa questão, e portanto eu achei muito interessante este título, e mesmo penso que o conjunto dos motéis ali chama-se Fantasyland, ou seja, ainda acentua mais essa ideia de ironia. E eu achei essa dimensão muito, muito interessante. Mas lá está, este filme é muito irónico, chega a ser mesmo muito metafórico. E eu acho que foi isso que me cativou tanto a ver The Florida Project. Ou seja, como eu já disse há pouco, o filme é visto da perspectiva da Moni, uma criança de 6 anos, portanto, com toda a sua inocência, com toda a sua traquinice, e é um filme que nos deixa. Sabemos que aquela história é dura, como eu já falei, mas ao mesmo tempo deixa-nos com um sorrisinho na boca, com aquela inocência, com aquela pessoa que não percebe muito bem da realidade que está à sua volta. Embora que a Moni, dentro da sua inocência, tem consciência da situação em que está. E eu falo disto porque há uma altura, não só no final em que ela percebe que vai ser retirada à mãe, mas na altura em que ela está com os seus amigos, o filho da Ashley e também depois do filho de outra vizinha, e eles vão para uma zona com um campo que tem lá árvores, tem relva, portanto é um sítio bonito, agradável. E há lá uma árvore em que ela diz que é a sua árvore favorita, e ela diz que é a sua favorita porque a árvore está tombada, mas continua a sobreviver. E esta frase sintetiza tão bem este filme, porque de facto a Moni vive numa família desestruturada, a mãe deixa a fazer tudo o que quer, provavelmente nem conhece o pai, mas ela ao mesmo tempo continua a manter aquela inocência, aquela felicidade de alguém que, apesar das dificuldades, continua a viver. E de certa forma isto também pode ser a frase de vida da Hailey, porque a Hailey ao mesmo tempo também tenta ser uma mulher que tenta ver as coisas pelo lado positivo. Ela faz coisas menos éticas, mas ela faz isso também para sobreviver, não é? E para deixar que a filha também sobreviva. Ou seja, eu acho que essa é para mim a melhor frase deste filme. É uma frase cheia de significado, que prova que a Moni não é apenas uma criança inocente. Ela, apesar dos seus 6 anos, ela já começa a ter alguma consciência daquilo que está a passar. Eu felizmente nunca vivi nenhuma situação do género, mas acho que isso acontece com muitas crianças. Elas, apesar de viverem em condições muitas vezes menos dignas, pronto, não há outra palavra, condições más, elas acabam muitas vezes por ter consciência, e mesmo sendo muito novas. As crianças não são alheias ao mundo, como muita gente acha, e este filme tenta mostrar precisamente isso. Mas outra coisa que me também chamou muita atenção em The Florida Project, e esta parte está muito ligada a essa oposição entre a Disney e o Magic Castle, é o uso da cor. O Magic Castle tem cores muito ligadas à fantasia, o cor-de-rosa, o roxo, e são cores que ficam muito bem no ecrã, e eu gosto, acho que é um filme visualmente muito agradável de se ver, ou seja, tem um conjunto de cores que eu gosto, tem uma paleta de cores que eu gosto, e essa paleta de cores tem muito que se lhe diga. A cor no filme tem muito que se lhe diga. Aliás, a cor, uma das coisas que eu adorava quando tinha aulas de português era quando se decifrava a cor, às vezes nos textos. Eu penso que é essa de Queiroz, ou
É essa de Queiroz nos Maias. Todas as coisas que ele coloca no texto têm um duplo sentido. As cores que são usadas, as cores que são referidas. A cor sim, nós vemos isso no mundo. Nem é preciso entrarmos no mundo da literatura. No mundo real, a cor tem algum significado, não é? O branco é a pureza. Quando o preto é o luto, o vermelho é a sensualidade. Portanto, nós temos todos nós, nesta cultura popular, usando este termo, sabemos que a cor reveste-se de algum significado. E a cor neste filme, sem dúvida alguma, que é um dos pontos fortes dele. Ou seja, há uma forte presença de rosa e do roxo. E depois também, para além da cor, e isto eu podia ter referido na questão da Disney, que também me chamou muita atenção, foi a terminologia que aparece. Já falei da Fantasyland, do Magic Castle, mas também aparece outro termo que é a Avenida dos Sete Anões. Eu achei muito curioso, ou seja, todas estas questões podem ser vistas desse lado irónico que o filme tem. Obviamente, se olharmos de uma maneira objetiva, se os motéis são perto da Disney, é normal que adotem alguma terminologia ligada ao ex-libris da zona. Mas, portanto, eu teorizei aqui algumas questões. Portanto, falei desta questão objetiva, porque é que usa-se muito esta cor e estas terminologias. Está ligada à Disney, mas também reforça a ideia de um mundo fantasioso e de brincadeiras em que a Moni vive, porque ela é uma criança. Ela também, no fundo, também vive ainda num mundo de inocência, de fantasia. Ela cria muitas brincadeiras à sua volta, e acho que as cores também tentam demonstrar esse lado mais fantasioso de uma criança. E depois temos, lá está, essa ideia que eu já falei quando falei da oposição do Magic Castle e da Disney, que é a questão irónica. Este filme, acima de tudo, é muito irónico, está cheio de duplos sentidos, principalmente porque lá está, ou seja, a Disney representa o mundo da fantasia, como eu já disse, mas o Magic Castle é um local onde esse mundo dos sonhos e esse sonho americano é totalmente destruído. E este filme, como eu já tenho sempre referido, eu acho que já me estou a repetir muito nesta questão, traz muito essa ironia, ou seja, como contrapõe o sonho americano. A Disney faz parte do ADN do sonho americano, mas depois o Magic Castle, que também tem nome de parque de diversões, acaba por mostrar que a realidade é bem mais dura do que o mundo fantasioso. E o sonho americano é um sonho que tem muito que se lhe diga. A América durante muitos anos foi chamada a Terra das Oportunidades, mas hoje em dia sabemos, e vemos isso nas notícias, que a América não dá oportunidades a todos. A América falha muito aos seus cidadãos. Há pouco tempo estava a ver uma reportagem e, por exemplo, a saúde lá é só gratuita a partir dos 65 anos. A saúde faz parte, é a base de uma sociedade. E até mesmo nós temos uma ideia. Olha, eu não queria fazer uma perspectiva histórica, mas nós temos muita ideia que, por exemplo, há uns séculos a saúde era um luxo, mas não é bem. Era um luxo, mas eu vou explicar o que quero dizer com isto. A saúde não era tão negligenciada pelos governos quanto isso. Por exemplo, existiam as Santas Casas da Misericórdia em Portugal, que davam apoios às pessoas menos favorecidas da sociedade para terem tratos médicos. Por exemplo, as pessoas mais ricas da sociedade chamavam o médico a casa, mas, por exemplo, os hospitais serviam para que pessoas de poucas posses ficassem lá, não digo alojadas, mas nem internadas, porque esse termo é uma terminologia mais contemporânea, e alojada é muito fora do contexto médico, mas que recebessem tratamentos lá. E de facto a América corresponde a todos esses preconceitos que nós temos dessa época, porque a América não dá segurança às pessoas, chega a ser astronómica as contas quando alguém é internado, ou seja, e muitas pessoas não têm capacidade de pagar isso. E este filme demonstra muito bem que esse sonho americano e que a realidade é bastante dura, e a realidade de Hayley, Moni e de tantas outras crianças que estão neste Magic Castle é muito dura. É uma realidade de pobreza, de desigualdade social, de marginalidade,
e acho que isto tudo, este filme reflete muito bem sobre isso, e é tudo cheio de segundos sentidos. É preciso analisar com muito cuidado tudo aquilo que está a ser mostrado em cada frame deste filme, e foi isso que me cativou tanto. É um filme com uma mensagem muito forte, que está envolvida num visual bonito, mas esse visual bonito esconde muita coisa podre, e eu gostei muito dessa dimensão da Florida Project. Agora eu queria fazer assim um pequeno apontamento sobre o final deste filme. O final do filme é gravado com um telemóvel, penso eu, e é a ida da Moni para o mundo da fantasia, para a Disney. Uma amiga dela, que eu por acaso agora não me lembro o nome, nem o registrei, foi um erro meu, não o registrei. A amiga dela pega na mão dela quando a Moni sabe que vai ser retirada à mãe. Essa amiga pega nela e leva para o mundo da fantasia para ser protegida. O final é muito... Muita gente não gostou do final, mas eu pessoalmente gostei. Acho que é um final assim... é um final assim que eu nem sei definir se é feliz ou não. Eu acho que é um final fantasioso que vai de encontro àquilo que o filme parece que é. E parece que é exatamente isso que eu quero dizer. Parece que é, eu achei o final muito, muito bonito. Essa parte já é gravada com o telemóvel, provavelmente porque o parque não deixou gravar lá, até porque, enfim, é um filme que critica, não é que o filme critique propriamente os parques da Disney, embora isso também dava pano para mangas. A Disney também não é propriamente conhecida por tratar bem os seus funcionários. Lá está, é um local de fantasia, de sonho, mas também que esconde uma realidade muito dura para quem trabalha lá. Já há relatos horríveis de pessoas que trabalham na Disney, mas este filme não critica propriamente a Disney. Tem uma visão mais metafórica, tem uma crítica mais metafórica, mas que provavelmente não deixaram gravar lá. E, portanto, é uma parte que é gravada com o telemóvel, mas que não é por isso que deixa de ser interessante, até porque essa diferença de câmaras acaba também por acentuar a realidade da fantasia. Eu acho que pode ser visto nesse prisma, e eu gostei particularmente do final. Acho que o final acaba por ser feliz e acaba, no meu entender, acaba por ser uma fuga da realidade. Eu acho que derivado daquela situação é normal que uma criança queira fugir da realidade, e a Mónia dentro da sua inocência tem consciência, que acho que foi isso que eu tentei passar ao longo deste episódio. Bem, estou quase a terminar este episódio do Clube de Vídeo. Sem dúvida alguma que eu recomendo assistir o da Florida Project. É um filme que, apesar dos spoilers que eu dei, ainda tem muito mais para descobrir e muitas mais perspectivas para dar. Eu acho que, sinceramente, eu tentei resumir ao máximo aquilo que eu queria dizer, até porque não queria fazer um episódio muito longo, porque se anda tão apertado de tempo teria que sintetizar tudo aquilo que eu queria dizer. Mas tentei ao máximo trazer as ideias gerais. E portanto aqui fica, mas acho que isto dava para um episódio muito maior, com mais ideias, porque é um filme que vale a pena ser assistido e reassistido. Eu estou mesmo tentado em voltar lá a assistir, porque acho que gostei tanto e acho que tem tanto para dizer que eu acho que este episódio tão curto como foi, acho que não diz tudo, mas as ideias-chave, e acho que aquilo que me mais agradou, tentei trazer para aqui. Portanto, o próximo episódio sairá daqui a 3 semanas, portanto sairia para a semana e depois voltava a sair 2 semanas a seguir, mas portanto, derivado a esta mudança de calendário, o próximo episódio só sairá daqui a 3 semanas. E no próximo episódio do Clube do Vídeo vou voltar ao cinema português e vou falar de A Herdade, um filme de 2019 que eu ainda não assisti, mas que já me falaram muito bem sobre ele. Eu por acaso não sei assim muito sobre ele, portanto, mas tem alguns elementos históricos que eu acho que vai dar um episódio bastante interessante. Portanto, vai ser assim um episódio um bocadinho mais às cegas, portanto, eu não sei o que esperar e não sei mesmo o que vos falar. Se até agora sei mais ou menos, tinha mais uma ideia clara daquilo que eu ia falar neste próximo episódio e no episódio que vem a seguir, que a princípio será sobre um filme que ainda não saiu nos cinemas, mas que vai sair. Vocês quase certeza que já ouviram falar, e portanto é um filme que está super badalado, mas não vou dar já spoilers sobre o que vou falar no episódio 5, mas o próximo episódio vai ser assim um bocadinho meio às cegas, e o episódio a seguir também, porque ainda não sei mesmo o que esperar.
Portanto, desejo-vos um ótimo resto de mês e até agosto, até ao próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!